Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou Renato Vargas, da administradora aqui do canal. Quero saudar você, meu querido, tá passando por aqui, como sempre, para procurar análise completa, dica de escalação, como você pode montar o seu time para rodada, o que você pode extrair ali, ó, espremer dessa rodada se você escala time para fantasy, se você faz apostas esportivas. Seja muito bem-vindo, porque aqui eu vou fazer de tudo para conseguir ajudar vocês. Inclusive, já vou trazer para vocês aqui uma novidade. A partir da semana que vem, a gente tem um Campeonato Brasileiro encerrado, mas as atividades aqui do canal não vão estar encerradas. Eu vou trazer conteúdo para vocês, vou continuar fazendo análises de vários campeonatos onde eu trabalho, fazendo apostas esportivas, e logicamente vou tentar ajudar vocês que já apostam a ter uma visão mais profissional, mais aprofundada desses mercados, das possibilidades de aposta, e você que ainda não aposta, vai entrar neste mundo, se assim você quiser, por uma porta que não é aquela porta larga, né, que todo mundo apresenta ali como o mundo da fantasia de quem vai ficar milionário em 2 semanas, mas a porta da vida real de quem de fato quer ser um investidor, se nós podemos dizer assim, do mercado esportivo. Então fica de olho que na semana que vem vou começar a fazer isso. Mas enquanto isso a gente vai falar de Cartola. Temos ainda 2 rodadas pela frente e logicamente você precisa adaptar o seu time à sua realidade nas suas ligas, e para isso a gente vai conversar tanto nesse vídeo como na nossa live de quarta-feira, meio-dia, para você montar um time competitivo e de acordo com a sua necessidade. Beleza? Enquanto roda a vinhetinha, você deixa o seu like. Nessa rodada eu só quero mitar. Bom, galera, vamos lá então fazer a nossa penúltima análise do semáforo de 2024, né? Não é com muita alegria que eu falo isso, porque eu sinto uma falta tremenda de estar aqui analisando o Campeonato Brasileiro, me debruçando sobre os números, sobre os jogadores e tudo mais. Claro que tem outros campeonatos que eu faço a mesma coisa, então eu não sinto tanto a falta de fazer a análise, eu sinto mais a falta de dividi-la com vocês, mas é o que temos para hoje, né? Então vamos começar aqui essa análise lembrando o seguinte: eu vou fazer aqui com vocês uma divisão na minha análise dos jogos e tudo mais, de acordo com o grau de interesse dos times nessa última rodada. Então tem jogos que simplesmente eu não vou dar a mesma atenção, porque são equipes ali que não brigam por mais nada, são equipes que já estão cumprindo tabela, e com isso fica muito difícil você mensurar o quanto os jogadores vão entrar em campo dedicados para conquistar 3 pontos, e logicamente isso interfere na pontuação dos jogadores e dos nossos times. Vídeo o exemplo da rodada passada, né, que a gente falou a respeito do Lúcio Rodrigues, falamos a respeito do Alejandro, do Yuri Alberto se jogasse, e são jogadores que estouraram na pontuação. Muita gente acabou tirando proveito disso por olhar para a necessidade dos times, e claramente isso reflete nas nossas pontuações também. Então vamos lá. O primeiro jogo que nós temos aqui para falar é o jogo do Fluminense contra o Cuiabá. Professor, você acha mesmo que o Fluminense é o maior favorito da rodada? Galera, essa rodada não dá pra gente fazer tanto assim esse crivo, entendeu? Eu vejo o seguinte: dentro dos times que tem muita necessidade no campeonato, eu acho que o Fluminense é aquele que tem um dos adversários mais acessíveis, entendeu? Porque se vocês forem olhar, analisa aqui junto comigo a situação do Fluminense na tabela. Fluminense está com 40 pontos, vencendo. O Fluminense pode ultrapassar o Atlético Paranaense ou ultrapassar pelo menos o Juventude, que joga fora de casa contra o time do São Paulo. Se o Atlético Paranaense vencer o time do Bragantino, tudo bem. O Fluminense, contando com uma vitória do São Paulo sobre o Juventude, já consegue colocar aqui o Juventude entre o Fluminense e o próprio Criciúma, que tem um jogo difícil contra o Flamengo em casa. Então, essa vitória para o Fluminense, ela é essencial para o clube não chegar na última rodada no desespero total. E, sim, por outro lado, né, enfrenta um time do Cuiabá que já não briga por mais nada, né? O Cuiabá tá jogando o campeonato ali, como foi um pouco o jogo contra o Bahia. O jogo tá cumprindo tabela, tá jogando com a dignidade, né, de um time que nunca caiu. Os jogadores não estão fazendo pouco caso do Brasileirão, mas é lógico, aquele empenho que você tem ali de ter controle da partida, nível máximo de concentração, já não existe mais. Então, logicamente, num cenário como esse de um Fluminense em casa, eu vou olhar pro Fluminense com carinho. Até porque se a gente olhar aqui a trajetória do Fluminense em casa, o Fluminense é um time que
dificilmente perde em casa. Vocês veem que a última derrota do Fluminense foi lá em setembro para o Botafogo, 1-0. Claro, teve aqui uma sequência de 3 empates? Teve. Inclusive, um deles contra o Criciúma, que doeu aqui na alma do torcedor tricolor, doeu, porque isso aqui era uma briga de 6 pontos e foi 0-0, ok? Mas se a gente analisa o time do Cuiabá fora de casa, é um time que também não vence. Então, olhar para o Fluminense aqui com a expectativa de gols, é interessante. O Fluminense fez 2 gols no Fortaleza, 2 no Grêmio, tinha feito lá 1 gol no Atlético Paranaense e 1 no Cruzeiro, vitória magra, mas mais do que suficiente para o que o time quer, e o Cuiabá não é um time de levar muito gol fora de casa, não. Vejam que levou 1 gol do Juventude, não tomou gol do Botafogo, não tomou gol do Cuiabá e tomou 1 do Vasco, não tomou gol do Bragantino e tomou 1 do Vasco. Só que nós precisamos aqui dar o devido peso a esses jogos, porque nessa ocasião aqui, por exemplo, de Botafogo e Cuiabá, o Cuiabá sabia que estava diante do líder do campeonato e nessa ocasião o time ainda tinha chance de não cair. Então a gente precisa ponderar isso aqui. Então, dito isso, o que eu vejo de bom para esse jogo? Para mim é um jogo para o Fluminense partir para cima, muito parecido com o que o time fez em alguns momentos contra o Atlético Paranaense. Vejo sim o Fluminense vencendo esse jogo, tá? E acho que é um jogo para a gente tentar explorar o máximo possível esse time do Fluminense. Principalmente com John Arias, com os defensores do Fluminense, não duvido o Fluminense pegar um SG aqui, especialmente defensores um pouco mais avançados, como é o caso do Diogo Barbosa, do Samuel Xavier e da boa bola aérea que tem o Thiago Silva, além do John Arias e do atacante do Flu, que a gente não sabe ainda se vai ser Cano, Cauã Elias, existe uma dúvida ali se joga Renato Augusto, se joga o Keno, se joga o Berna, a gente não sabe e nem vai saber. O jogo do Fluminense é só na quinta-feira, mas eu já estou deixando aqui de antemão para vocês que, sabendo a escalação, vocês podem utilizar esses jogadores como trunfo, principalmente o Keno, o Cauã Elias, se o Cano não começar jogando, né? Porque são jogadores que tendem a participar de gols, ok? Dito isso, vamos seguir em frente aqui para Atlético Paranaense e Bragantino. Esse, galera, é um jogo de 6 pontos, tá? Por quê? Vamos voltar aqui na nossa tabelinha. É importante a gente fazer essa análise nas últimas rodadas, senão a gente entra meio cego, né, na rodada. A gente tem aqui, deixa eu até abrir o próprio jogo, né, que fica mais fácil, os times ficam marcados, vocês conseguem ver, ó. Vejam que aqui a gente tem um jogo de 6 pontos. Por quê? O Atlético Paranaense já está livre do rebaixamento? Não, o Atlético Paranaense ainda pode ser ultrapassado. Vocês veem aqui que o Criciúma tem 38 pontos, é o último time aqui na zona de rebaixamento, ele ainda tem 6 pontos a disputar. Então aqui a gente ainda tem o Criciúma e o Bragantino podendo chegar a 44 pontos. Então, se o Atlético Paranaense, por exemplo, perde para o Bragantino já fica com 41 pontos, 1 ponto atrás do Atlético Paranaense. E aí na última rodada vai ser aquele desespero para o Atlético Paranaense. Então, como o jogo é em casa, contra um Bragantino que vem muito mal das pernas, tanto dentro quanto fora de casa, o Atlético Paranaense pode sim aqui ser considerado favorito. Não fez um bom jogo contra o Fluminense, eu não gostei da postura do Atlético Paranaense quando abriu o placar, o time abriu o placar muito cedo e recuou muito rápido, podia ter aproveitado que o Fluminense ficou um pouco atordoado para seguir ali em cima do Fluminense. O time não fez isso, o time recuou, chamou o Fluminense para o seu campo, e aí o Arias começou a aparecer, e aqui, cara, o Atlético Paranaense deu sorte, tá? Porque o Arias perdeu um pênalti que o Mikael pegou, o Atlético Paranaense poderia ter saído derrotado desse jogo, tá bom? Mas o Atlético Paranaense vinha de jogos bons, vinha de jogos ali com atuações um pouco mais convincentes. E o que pesa muito aqui, galera, é o Bragantino. O Bragantino vem fazendo jogos horrorosos. Não é jogo ruim, é horroroso. A postura do Bragantino é horrorosa. Da mesma forma que o Atlético Paranaense saiu na frente cedo contra o Fluminense, o Bragantino também saiu na frente do Cruzeiro cedo em casa. E o que o time fez? Recuou contra um time do Diniz. Contra um time do Diniz, qualquer time que marca alto, recupera a bola e consegue encurralar o time do Diniz e fazer quantos gols quiser. O Bragantino tomou uma atitude péssima do Seabra, que inclusive conhece muito bem o time do Cruzeiro, não deveria ter feito isso. Recuou, e aí o Cruzeiro começou a acussar o Bragantino, e até conseguiu um empate no final, e o Bragantino não venceu novamente. Então aqui, galera, se a gente olhar os últimos jogos do Bragantino fora de casa, até adversários de 6 pontos, como foi o caso do Atlético Goianiense, do Vitória, do Juventude e aqui do Criciúma,
o time do Bragantino não correspondeu. E o que me leva a crer que agora contra o Atlético Paranaense eles vão reagir? Para mim, não reage. Inclusive, eu estou falando, há mais de 10 rodadas que o Bragantino, para mim, é um seríssimo candidato ao rebaixamento. Falei sobre isso, vocês podem voltar lá atrás e eles estão cumprindo, infelizmente, essa cartilha, tá certo? Então, aqui, para mim, o Atlético Paranaense deve sim partir para cima, se impor. E, logicamente, o que esse cenário me leva a crer? Me leva a crer, saiu, né? Que o Atlético Paranaense aqui é um time pra gente ficar de olho, tá bom? Desculpem eu estar demorando um pouco mais em cada análise, mas, cara, ou eu faço isso aqui ou a gente entra cego na rodada, tá bom? Vamos lá. Outro jogo importante aqui é Cruzeiro e Palmeiras. Esse é um jogo que interessa aos dois times, tá certo? A gente tem aqui ainda o Cruzeiro olhando para essa rodada com algum interesse. Qual seria o interesse aqui do time do Cruzeiro nessa rodada? O Cruzeiro tá 1 ponto abaixo do Corinthians e 2 pontos, não, 1 ponto também abaixo do Bahia, né? O São Paulo tá com 59, o Bahia com 50, o Corinthians com 50, é isso. Então aqui o Cruzeiro, ele tem um jogo contra o Palmeiras que o Cruzeiro vencendo e o Corinthians não vencendo, ou o Bahia não vencendo, inclusive o Corinthians e o Bahia se enfrentam, né? Se tiver um derrotado ali, se o Cruzeiro vence o Palmeiras, o Cruzeiro entra na zona da pré-Libertadores, o que para o time seria ótimo, dentro de um campeonato que o time oscilou tanto. Então existe um interesse absoluto aqui do Corinthians, do Cruzeiro por esse jogo. Só que ao mesmo tempo, o Palmeiras também tem um interesse máximo nessa partida, porque o Botafogo joga fora de casa contra o Internacional. Se o Inter ganha do Botafogo, o Palmeiras pode igualar a pontuação do Botafogo e chegar na última rodada podendo ser campeão. Porém, se a gente analisa o que os dois times vêm fazendo em campo, o Palmeiras vem performando muito melhor, com exceção da derrota que teve contra o Botafogo, tudo bem, mas antes disso o Palmeiras vinha ali performando razoavelmente bem. Por isso eu vejo aqui um jogo com uma inclinação um pouquinho maior para o Palmeiras como favorito. Inclusive acho que é um jogo que dá para a gente explorar aqui Estevão, Rafael Veiga, enfim, os jogadores que a gente já conhece, inclusive o Murilo na linha defensiva, tá bom? Seguindo aqui temos São Paulo e Juventude. Galera, o São Paulo é um time que já não briga, realmente não briga por mais nada no campeonato, tá bem? O São Paulo tá com 59 pontos, ele tem na frente dele ali o Fortaleza e o Internacional, mas ele já tem 66 e 65 pontos, então o máximo que o São Paulo vai fazer é passar o Fortaleza no campeonato, sendo que o Fortaleza já tem 5 pontos na frente do São Paulo. Fortaleza precisaria perder 2 jogos, o São Paulo ganhar 2 jogos, simplesmente para o São Paulo terminar na 5ª colocação do campeonato. Sendo que quem vem atrás do São Paulo está a 9 pontos lá atrás, que é exatamente o time do Bahia. Então o São Paulo dificilmente vai passar quem está na frente dele, e não tem como ser ultrapassado por quem vem atrás. Então esse jogo para o São Paulo, de fato, é um jogo para cumprir tabela. Não fosse assim, se o São Paulo brigasse por qualquer migalha dentro do campeonato, ele estaria aqui na análise do semáforo, inclusive no lugar do próprio Fluminense. Só que o que me leva a crer que o São Paulo aqui é um bom time a ser explorado? A situação do Juventude. Se vocês analisarem aqui, olhem a situação do Juventude dentro da tabela. O Juventude tem 42 pontos, vencendo o time do São Paulo. O Juventude pula para 45 pontos e ele vai lá para o altão, podendo passar até o Grêmio. Então esse jogo para o Juventude é o jogo derradeiro do campeonato, em que se o Juventude vencer, ele consegue se livrar definitivamente do rebaixamento. Então é um jogo para o Juventude com unhas e dentes tentar arrancar algum ponto do time do São Paulo, vocês entenderam? Então o que eu vejo aqui nesse jogo? Se vocês analisarem aqui o desempenho do São Paulo em casa, peraí que eu tô com o jogo errado aqui aberto. Se vocês analisarem o desempenho do time do São Paulo em casa, São Paulo vem muito regular em casa. Somente uma derrota nos últimos 10 jogos. Independente do adversário, o São Paulo está jogando de uma forma muito digna diante da sua torcida e eu não imagino que vai ser diferente contra esse time do Juventude. A grande questão aqui é a seguinte: na minha opinião, o Juventude que vem fora de casa com um desempenho bastante oscilante, o Juventude, eu vou medir um pouco pelo que o Juventude fez contra o Galo, tá? Contra o Galo reserva, o Juventude não ficou esperando o Galo para jogar no contra-ataque. O Juventude foi para cima do Galo. O Juventude se impôs contra o Galo. E o Juventude fez também um jogo de trocação contra o time do Grêmio.
Qual foi o jogo aqui que o Juventude se recuou e ficou enclausurado lá atrás, só saindo no contra-ataque? Foi contra o Flamengo. Justamente o jogo que o time tomou 4 gols. Então, o que eu imagino? Que o Juventude, ele não vai dar a bola para o São Paulo e ficar ali encalacrado para levar um empate do Morumbi, porque jogar no Morumbi pelo empate é a mesma coisa que sair derrotado. Então, o Juventude aqui, na minha opinião, vai tentar jogar de igual para igual com o São Paulo, sabendo que o São Paulo não tem grande interesse pelo campeonato, e vai tentar sair na frente, vai tentar marcar um gol para aí sim, estando na frente, recuar um pouco mais, para ter ali um pouco mais de tranquilidade dentro do jogo. Só que diante disso, a tendência é o São Paulo ter espaço. Nisso que o São Paulo vai ter espaço, aí sim a gente pode imaginar um cenário de um Luciano, de um Lucas Moura, de um André Silva, tendo espaço para atacar, para finalizar, e aí sim os jogadores do São Paulo me interessam. Se o Juventude for montar a trincheira ali, estacionar 10 ônibus na frente da área do São Paulo, aí começa a ficar um pouco difícil, vai ter que ser chuveirinho o tempo todo, e isso dificulta a vida dos nossos jogadores. Dentro desse cenário do São Paulo fazendo com o Juventude um jogo de trocação, eu gosto sim de olhar para o São Paulo nessa rodada, tá bom? Seguindo aqui, temos Criciúma e Flamengo. Flamengo numa fase muito boa e o Criciúma precisando de qualquer maneira da vitória. O Criciúma já está numa situação de desespero, especialmente depois da virada que levou para o Corinthians em casa. O time do Criciúma tinha 2 jogos seguidos em casa, né? Corinthians e Flamengo, em que ele poderia pelo menos somar ali um ponto em cada jogo. Fez 2-0 no Corinthians e pronto, falou beleza, agora tudo certo, né? E aí cometeu o terrível erro de parar de contra-atacar, recuar contra o poderoso time do Corinthians. O time do Corinthians é muito poderoso ofensivamente. Defensivamente o time falha muito, não é à toa que tomou 2 gols logo de cara. Aí o que você faz? Vai recuar contra o Corinthians? Você vai tomar bomba, irmão. O time do Corinthians hoje ofensivamente é um dos times mais poderosos do Brasil, entenderam? A gente tem ali Yuri Alberto, Memphis, Garro, meu irmão, Carrídio, né, distribuindo o jogo, Mateuzinho passando de um lado, Bidu do outro. Não vou recuar porque eu fiz 2-0. Tomou na cabeça. E aqui o Criciúma, se jogar do mesmo jeito contra o Flamengo, vai perder de novo. Então é um jogo aqui pra gente esquecer o time do Criciúma. Eu não vou indicar ninguém do Criciúma contra o Flamengo, mas dá pra gente olhar aqui pro Flamengo como um time que vai jogar no contra-ataque e vai ter um campo aberto. Entenderam? Então tem sim aqui jogadores como Wesley que podem se valer disso, Bruno Henrique se for pro jogo, tá bom? Então fiquem de olho que esse é um jogo pra gente tentar aproveitar desse jeito. Agora eu vou começar aqui uma série de jogos que vou passar mais rápido, interesse muito pequeno, tá bom? Atlético Goianiense jogando contra o esquisito Fortaleza, né? Que é um time que não consegue ter equilíbrio dentro do campeonato. Se o Fortaleza tivesse um pouquinho mais de equilíbrio, tava brigando forte pelo título, mas o Fortaleza, ele vive de lacunas, né, dentro do campeonato. Ele tem uma fase muito boa, do nada vem uma lacuna de 6, 7 jogos ruins, aí tem uma outra fase boa, do nada vem uma lacuna de 2, 3 jogos ruins, e aí com isso o time vai deixando pontos pelo caminho, que no final acabam fazendo falta, e enfrenta um time do Atlético Goianiense que joga pela honra, né, então aqui, galera, sinceramente, tô fora desse jogo, tá bom? Vitória e Grêmio, aqui não, esse é um jogo muito importante, tá, um jogo muito interessante pra rodada, porque o Vitória, pra mim, é um dos times que mais me deu, assim, falando como analista, tá, galera? Falando como analista, não como torcedor. Mas o Vitória foi um dos times que mais me deu orgulho de ver o trabalho do Carpini para tirar o time da situação que se encontrava. Se vocês não lembram, vou abrir aqui para vocês, ó. Se vocês não lembram, o Vitória estava ameaçadíssimo de rebaixamento, até que o time começou essa retomada aqui depois da derrota contra o Vasco. E depois disso, então, o time teve em 5 jogos 4 vitórias e somente aquela derrota para o Corinthians, né? Que inclusive foi um vacilo do Vitória. Dava para ter segurado pelo menos um empate ali contra o Corinthians. Então, essa remontada do Vitória dentro do campeonato foi algo de dar muito orgulho pro torcedor do Vitória. Principalmente porque agora a gente tem mais 2 times do Nordeste vindo para a Série A e a manutenção do Vitória na Série A é maravilhoso pro campeonato, né? Eu fiquei muito feliz, inclusive, com isso. Inclusive, contra o Fortaleza, o Vitória fez um jogaço. Foi o único time que segurou a SG na rodada 36. Vocês notaram isso?
foi o time do Vitória. Tô dando garantia que vai segurar esse G novamente? Não tô dando garantia de nada. Tô só descrevendo um fato, ok? Só que enfrenta um time do Grêmio, galera, que tá desesperado também. Se a gente analisa aqui, tudo bem que com a vitória da rodada passada, o Grêmio já praticamente se livrou, né, do rebaixamento aqui. As chances de serem rebaixadas, eu nem vou analisar aqui muito profundamente, mas devem ser ínfimas, mas eles estão aqui praticamente empatados na tabela. Então aqui o Vitória já não cai mais, o Grêmio dificilmente vai cair também. Eu acho que o Grêmio nem tem mais chance de ser rebaixado, tá? Não vou ficar aqui fazendo conta. Eu teria que olhar aqui o número de vitórias, né? O Grêmio tem 8 vitórias, o Vitória tem 6. Então o Vitória tem menos vitória do que o Grêmio. Então se o Grêmio ganhar aqui o Vitória, dispara lá pra frente e vai ter uma vitória a mais do que o Vasco. Enfim, o Grêmio não cai mais, tá? O Grêmio dificilmente cai. Então aqui é um jogo que já não tem um susto tão grande para os dois times em relação ao rebaixamento. Por isso que eu coloquei eles aqui na análise do semáforo um pouco mais para cima, justamente porque se tornou um jogo mais neutro, entre aspas, tá certo? Então quem quiser explorar aqui, Alejandro, Mateuzinho, né? Não sei se o Mateuzinho vai pro jogo. Os jogadores do Grêmio também, ok, tá? Porque o time do Vitória vem fazendo por onde dentro de casa. Por fim, um jogo morto, Vasco e Galo. O Vasco que trollou 1 milhão de pessoas na rodada passada, não sem aviso, né? Todo mundo sabia que o Vasco ia acabar dando uma certa decepcionada e todo mundo sabia disso, mas não tinha como deixar de escalar os jogadores do Vasco, né? E aí o Vasco conseguiu fazer um jogo horroroso contra o Atlético Goianiense, se recuperou ali faltando 15 minutos para acabar, mas ainda assim foi uma atuação pífia, tá bem? E o Galo que a gente não sabe como vem, né? O Galo com a cabeça inchada pra caramba, né? 2 finais perdidas, 44 pontos na tabela, sem Libertadores. Como é que esse time vai entrar em campo? Vai entrar ali de cabeça baixa, meio que envergonhado, ou vai tentar pelo menos limpar a honra no campeonato e tentar vencer o Vasco fora de casa? Independente disso, galera, tudo que vocês forem fazer nesse jogo é aposta, tá bom? Tudo. Não, eu quero botar o Hulk ali porque eu acho que o Vasco é frágil, tá ótimo, é aposta. Quero botar o Daverson também por causa disso, é aposta, vai fundo. Quero botar o Verratti porque o Galo vai entrar de cabeça baixa, é aposta. Todo mundo entendeu isso aqui? Então é isso. Por fim, o jogão da rodada, né? Internacional e Botafogo. Esse jogo, galera, é um jogo muito importante pro Botafogo. O Botafogo vai jogar para não perder esse jogo. Porque se o Botafogo perde esse jogo, dá ao Palmeiras a chance de novamente empatar em número de pontos. Então, o que eu imagino nesse jogo? O Botafogo vai tentar controlar o time do Internacional e o Botafogo, galera, aqui a gente precisa abrir um parênteses, né? A final da Libertadores, ela provou uma série de coisas, tá bom? Primeira coisa que foi provada ali na final da Libertadores, que o Botafogo, enquanto time, não estou falando de um jogador individual ou outro, porque isso aí às vezes fica diluído no grupo, tá? A gente não pode dizer, por exemplo, que o Gregory estava com a cabeça tranquila, talvez não estivesse, mas o grupo do Botafogo fez um jogo contra o Palmeiras e uma final de Libertadores que mostra o amadurecimento do time, um amadurecimento tático, o senso de compromisso tático, senso de posicionamento, a maneira como o Luiz Henrique fez a cobertura a partir do momento que o Gregory foi expulso, a maneira como o Botafogo fez o bloqueio de passe entre linhas, não permitindo, por exemplo, que o Hulk ficasse o tempo todo recebendo a bola na intermediária para distribuir o jogo, foi excelente. O Botafogo forçando o tempo inteiro o Galo a jogar pelas extremas para levantar a bola na área, sendo que o Botafogo sabia que o Adrielson e o Alexander Barbosa perderiam poucas bolas aéreas, então os duelos aéreos o Botafogo venceu muito bem. O Botafogo, galera, amadureceu muito como time. E esse jogo contra o Internacional vai ser um baita desafio para o Botafogo, porque o Internacional, para mim, hoje, ele joga ali o primeiro, segundo melhor futebol do Brasil, né? Então saiu perdendo lá pro Flamengo, tomou um atropelo, conseguiu se recuperar dentro do Maracanã, e aqui, assim, na minha opinião, dificilmente o Internacional não faz gol no Botafogo. Só que o Botafogo vai saber jogar o jogo. O Botafogo também vai querer deixar o seu golzinho. Então, quem for explorar esse jogo, explora do meio pra frente. Mas a minha sugestão é o que eu vou fazer, tá? Eu não vou escalar ninguém desse jogo, porque é um jogo de cenário muito dúbio da gente analisar. Então eu vou deixar esse jogo quieto, vou escalar jogadores dos outros jogos, e esse jogo eu quero só
assistir. Mas isso é a minha opinião, tá? Vocês podem escalar quem vocês quiserem. Coloquei ali em cima Corinthians e Bahia, né, que é um jogo que acontece nessa terça-feira à noite. Para mim aqui o Corinthians é favorito pelo que vem fazendo, mas a gente não pode escalar ninguém. Então temos que ficar quietinho, né? Ficar só observando, só urubu observando esse jogo. Claro, né? Eu já fiz ali as minhas apostas nesse jogo. Tem muita coisa boa de aposta nesse jogo. Para quem quiser, aqui na descrição do vídeo tem o meu link, o link do meu grupo, né? Pra galera que tá lá sempre estudando comigo, fazendo as análises do dia comigo, das entradas, nas apostas. Se você quiser, o link tá aqui na descrição, também tá fixado no primeiro comentário. Você não paga nada, né? É só algo gratuito mesmo que eu faço para dividir as minhas ideias com a galera. Tá bem? Então, vamos para as nossas dicas por posição, galera. Passando aqui de uma maneira geral pelos confrontos. A gente já tem uma ideia do que a gente pode explorar. Tem algumas pegadinhas, alguns riscos sim nessa rodada, mas são riscos que a gente vai ter que assumir para poder tentar chegar ao final dela pontuando na média da rodada, pelo menos para quem precisa manter a regularidade, tá bom? Vamos lá. Gosto bastante do Fábio nessa rodada, muito pelo cenário de um Cuiabá já rebaixado, jogando um pouco desmotivado e tudo. Claro que times assim, às vezes acabam oferecendo risco para os adversários, né, de tirar SG e tudo mais, mas o Fábio costuma trabalhar muito mesmo nos jogos e nesse não acredito que seja diferente. O Mikael, que para mim faz uma reta final de campeonato muito surpreendente, inclusive pegou pênalti contra o Fluminense na rodada passada, deu uma salvada ali, né, então cumpriu bem aquilo que ele precisava cumprir no jogo. O Rossi, que enfrenta um time do Criciúma desesperado, e ele tende a trabalhar bastante nesse jogo, assim como o Everton contra um Cruzeiro, que tem bons finalizadores de meia distância, pode sim aqui também aparecer bem na partida. Vamos lá falar aqui a respeito dos laterais para a rodada. Temos aqui, para mim, nenhuma unanimidade, tá bom? Não vejo lateral unânime para essa rodada, mas eu vejo bons nomes. Por exemplo, o Esquivel e o Wesley, para mim, são os dois expoentes assim, de lateral na rodada. Mas quem quiser explorar um time que talvez menos pessoas estejam olhando e que pode se dar bem, o Diogo Barbosa, por exemplo, tem feito uma média básica bastante razoável, entendeu? Além dele, a gente tem o Samuel Xavier, que também é um jogador ofensivo, também é um jogador que costuma finalizar bastante ao longo dos jogos. E por fim, deixo a dica aqui do Lucas Esteves, né, que é um jogador que costuma ter uma média básicazinha razoável, finaliza bastante também ao longo das partidas e fica aí como uma dica mais ousada. Porém, eu vejo o Esquivel e o Wesley, até pelo que eles vêm fazendo, né, de rendimento com média básica e tudo mais, talvez ali os dois laterais que eu mais indico para a rodada. Tá bom? Zagueiros. Zagueiro tá um cenário um pouco esquisito, né, galera? Na rodada passada, fomos salvos pelo Léo Ortiz, né? Que eu coloquei o Léo Ortiz ali muito pela possibilidade de desarme dele em cima do Wesley e tudo mais. Ele foi lá e fez um gol, né? Tá ótimo, não vou reclamar, pelo contrário. Mas eu vejo aqui também, além do Léo Ortiz, né? Que é um bom zagueiro também para a rodada, o Murilo, né, que é um zagueiro que tem uma bola aérea muito forte, né? E os times do Diniz têm uma dificuldade enorme com bola aérea. O nosso querido Thiago Heleno, que também é um jogador muito presente na área ofensiva, né, dos adversários, inclusive deu assistência na rodada passada por causa disso, e o time do Bragantino sofre muito com isso. O Thiago Silva, eu acho que pela primeira vez no campeonato eu estou indicando assim, o Thiago Silva com um pouco mais de convicção, porque ele tem sim uma real chance de SG aqui contra o time do Cuiabá, e o Wagner Leonardo, cara, que é uma grata surpresa, né, para nós esse ano, um jogador que cobra penalidades, tem uma média razoável, né, de pontuação ali com média básica, também faz os seus gols de bola aérea. Se ele não tivesse num time que perde tanto SG, ele talvez fosse muito mais escalado, né, pela gente. Mas enfim, para mim também não tem nenhum zagueiro que seja unânime assim na rodada, que não dê para deixar de fora, mas o Thiago Silva é um cara que eu vejo com bastante potencial, tá bom? Meio campo tá farto, tá, galera? Meio campo tá farto, tem pelo menos dois jogadores que eu não deixo de escalar de jeito nenhum, que é o Arias e o Lucas Moura. Só que, sendo bem sincero, é muito difícil deixar o Veiga de fora. Então a gente tem ali o Nicão e o Alan Patrick correndo um pouco mais por fora. O Nicão tem sido extremamente participativo ofensivamente, finaliza o tempo todo, 2, 3 finalizações por jogo. Mas ele tem participado pouco de gols, né? Em termos de volume, né? Participou nos últimos 4 jogos de 2 gols, mas a gente esperava um pouco mais do Nicão. Mas ele não deixa de ser uma boa, tá? Até porque ele tem feito ali 3, 4 pontos de média básica e isso interessa muito para quem precisa manter a regularidade. No ataque,
Temos Alejandro num jogo que já não vale tanto assim pro Vitória, mas independente disso, a fase do Alejandro tá espetacular, né? Na rodada passada ele tava lá nas nossas indicações do MD3, muita gente aproveitou o Yuri Alberto, aproveitou o Alejandro, Lúcio Rodrigues, né, que estavam lá nos nossos times também. Então foi muito boa, né, a rodada passada para quem quis dar esse toque de ousadia. O Coelho, que é um cara que eu dificilmente deixo de fora, justamente porque ele dá uma segurança, galera, na pontuação. Rodada passada ele estava no meu time, fez 6.2, né? O Verret, por exemplo, com assistência fez 8 pontos. Então o Coelho tem essa característica, né? Finaliza o tempo todo, 4, 5 finalizações por jogo, pelo menos 1 ou 2 finalizações defendidas. Isso dá para ele uma média básica que dá muita segurança pra gente. Estevão, que não tá numa fase tão brilhante assim, né? Perdeu um pouco do encanto, não só porque ele se lesionou, como também os caras foram ficando ali mais atentos, né? O Estevão dobra a marcação, fica um pouco mais complicado. E Luciano, cara, que eu vejo aqui com muito potencial para esse jogo, tá, galera? Contra o Juventude ali que vai precisar se expor. Por fim, o Wesley, que tem um confronto bem difícil, mas ele não tá dependendo muito ali do nível de enfrentamento para se dar bem. Inclusive contra o Flamengo foi bem novamente, então não tem como estar de fora aqui das nossas indicações, tá certo? Técnicos para rodada, acho que eu não... Fazia tempo que eu não colocava 5 técnicos aqui, né? Não tem nenhum que seja, assim, indiscutível, mas tem bons técnicos, tá? Gosto muito do Abel para rodada, gosto muito do Zubeldia e do Mano Menezes por conta do enfrentamento, correndo um pouco mais por fora, Felipe Luiz e Lúcio, tá? Gosto aqui dos 5, cada um com a sua característica, beleza? Por fim, antes da gente terminar, quero mostrar a cara nova do Mata-Mata, galera. O Mata-Mata está com cara nova. O aplicativo foi reformulado, a gente já estava em fase de teste já há mais de um mês, eu pude participar da fase de teste, fui convidado, né, com muita alegria, com muita honra, pude dar as minhas contribuições, e agora a gente parte para uma fase no mata-mata que a gente vai adentrar outras ligas, né? Hoje, por exemplo, a gente já tem começo da rodada da Premier League, né, com o Ipswich e com o Crystal Palace jogando, na quarta-feira tem uma penca de jogos, inclusive jogos muito bons, e a La Liga, que hoje tem Barça entrando em campo contra o Mallorca. Então, cara, vocês que curtem futebol internacional, que inclusive eu vou começar a trazer para vocês aqui análise, né, visando um pouco mais os investimentos ali, esportivos, aposta, eu vou começar a trazer isso um pouco mais para vocês aqui. Vocês que já curtem vão poder curtir ainda mais, mas não deixem de tentar lucrar também com isso, zoar a galera, participar de um fantasy aqui de sobrevivência, que dá para vocês um padrão muito bom, que no Brasileirão não tem tanto, né? A Premier League é muito mais constante ali no que diz respeito ao desempenho das equipes, diferente do Campeonato Brasileiro, então eu acho que é até mais fácil a gente conseguir lucrar aqui no mata-mata com a Premier League e com a La Liga do que com o Campeonato Brasileiro, mas aí é opinião minha. Então o que você vai fazer? Vai aqui do lado, no nosso querido QR Code, baixa o mata-mata e logicamente você vai começar, depois que fizer seu depósito, já entrar nas ligas. Já entra agora, tá? Você pode entrar agora na terça, pode entrar na quarta, na quinta, quando você quiser, as ligas vão estar abertas aqui para sua participação, beleza? Só não esquece de usar aqui o link do professor, porque faz muita diferença. Tranquilo, galera? Então vamos seguir em frente aqui, vou mostrar para vocês a base do meu time. Base do timezinho. Ainda não estou convicto de alguns jogadores, como por exemplo, não estou convicto de ir com o Alejandro, estou na dúvida entre ele e o Luciano, tá? Mas por enquanto meu time tá desse jeito aí, tá bom? Estamos com Fábio no gol, Esquivel e o Wesley, para mim, os 2 melhores laterais para a rodada, tá bom? Murilo e Thiago Silva, tá? Eu gosto muito aqui também de uma variação do Thiago Silva com o Léo Ortiz, tá? Do Thiago Silva não, do Murilo com o Léo Ortiz, mas não sei se eu tô afim de dobrar o Flamengo, vou pensar nisso até amanhã, nossa live meio-dia. No meio, Lucas Moura, Rafael Veiga e John Arias, que inclusive eu ousei aqui, coloquei a faixa de capitão nele. No ataque, Coelho, Alejandro e o nosso querido Estevão, técnico Zubeldia, justamente porque eu não coloquei ninguém do São Paulo no ataque, coloquei o Zubeldia aqui como uma forma de cobrir uma eventual mitada de algum atacante do São Paulo, André Silva, Luciano. Beleza? Encontro com vocês no meu Instagram, @cartolacartombr, se você não me segue por lá. Encontro com você amanhã na nossa live, meio-dia, e encontro com você também aqui no nosso grupo, tá? No nosso grupo aqui de apostas, né? Vocês podem entrar aí
O link vai estar aqui na descrição. Quando vocês quiserem entrar, já tem várias entradas lá que eu coloquei para hoje, para amanhã, enfim. Eu vou dividindo lá com vocês os meus estudos, aquilo que eu analiso e vou passando para vocês. Por isso que eu acho que é um grupo assim, um pouco diferente, não é um grupo só de ficar colocando entrada ali. Eu também vou passando para vocês as visões dos estudos que eu tenho. Beleza? Toca aqui, tamo junto, vamos para cima, que Deus abençoe a todos.